Olá, roteiristas! Sejam muito bem-vindos a mais um Navampod. Hoje aqui no Sebrae, em Jundiaí, terra da Aninha, inclusive, que está matando saudade da cidade. E aqui no Sebrae me escalaram, me convidaram para falar com o Marcos Paulo. Ele que tem uma história vasta já no Sebrae, já me surpreendeu logo de cara, mas a gente vai falar sobre essa história e muito mais sobre Jundiaí logo depois da vinheta. Fica aí com a gente. Fabrício, solta a vinheta. Bom, pessoal, muito bem-vindos. É uma visita bacana por alguns motivos especiais. Nós estamos retomando o nosso roteiro em 2023. O último escritório em 2022 já faz um tempinho, estamos em março já. A gente deu uma parada, uma repaginada nas coisas. Tem muitos processos que precisam ser aprimorados, muitas atividades que precisam de situações diferentes, de melhorias, mas principalmente de aperfeiçoamento. E estamos aqui livres, leves e soltos, né, para poder bater esse primeiro papo do ano com o Marcos Paulo, que tem uma história vasta. Eu vou deixar já você à vontade para poder se apresentar e contar um pouquinho dessa história com o Sebrae aqui para gente. Legal. Olá a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Quero começar cumprimentando aqui o Roteiro Empreendedor, na pessoa do Leandro e da Ana. Sejam bem-vindos a Jundiaí. E também aproveitar, já que estamos no mês das mulheres, Leandro, aproveitar para dar um salve para as mulheres. Hoje mesmo teve uma atividade muito interessante lá no Sebrae Nacional, um teatro falando sobre a situação, a condição da mulher hoje na sociedade. E, em especial, quero aqui destacar as gestantes na pessoa da minha amiga Sâmia Borges, que, junto com o seu marido Fausto, ela está aí na gestação do seu segundo filho. Então, Sâmia, toda a saúde para você e aproveito na sua pessoa para cumprimentar todas as mulheres do Sebrae, principalmente as gestantes. Então, é uma satisfação. Excelente lembrança. Mais uma vez, Leandro, quero agradecer. E é a segunda vez que eu trabalho no Sebrae. Trabalhei muitos anos no Sebrae de Guaratinguetá. Um abraço a toda a equipe do Sebrae de Guará. Não podemos esquecer nossas raízes, né, Leandro? Nunca. Da onde nós viemos, sim, aquilo que nos deu sustentação. Então, equipe de Guará, um grande abraço, um beijo para vocês. E também na pessoa do Marcelo Paranzini, cumprimentar a equipe aqui de Jundiaí. Então, eu trabalhei 8 anos lá no Sebrae de Guaratinguetá e agora já são 14 anos que estou aqui em Jundiaí. É uma história longa, né? Uma história grande, bacana. E se voltou é porque era bom. A gente não costuma voltar para onde não gosta, né? Exato. E ainda mais já superou, inclusive, 14 anos diante dos 8 primeiros, já superou a primeira passagem. Bom, Jundiaí, a gente está dentro de São Paulo, praticamente, né? É praticamente uma extensão de São Paulo. Diferente de Guarulhos, da grande São Paulo, mas a gente vê muitas semelhanças ainda com relação a velocidade que as coisas acontecem, o trânsito. Não é um trânsito tão caótico quanto São Paulo, né? Graças a Deus, estávamos lá ontem, a gente demorou quase 2 horas para sair da cidade, da onde a gente estava, lá na Anália Franco. É sempre um grande caos estar num trânsito como esse, principalmente para mim, que morou lá 17 anos na capital, e já saí, nem sinto tanta saudade assim, do trânsito, nenhuma saudade. Mas Jundiaí é uma cidade grande pela proximidade, é muito agitada, né, comercialmente falando, industrialmente também. Eu queria começar com um papo sobre Jundiaí, principalmente no ponto de vista do Sebrae. Nós temos 4 áreas basicamente atendidas: serviços, o comércio, né, o varejo, a indústria e o agro. Eu queria o seu ponto de vista em relação... A gente não precisa colocar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto em ordem do que é melhor. Mas o que é a raiz? Aonde que está a força de Jundiaí? Perfeito. Deixa eu só fazer uma correção. Então, a minha primeira passagem pelo Sebrae foi de 8 anos e a minha segunda passagem está em 14 anos. Mas aqui Perfeito. Em Jundiaí eu vim transferido e faz mais ou menos de 3 a 4 anos que eu estou aqui na legal. Cidade. Isso. Bacana. Vim transferido também já de Guaratinguetá na segunda vez pela minha passagem pelo Sebrae.
Então, como você disse, Leandro, Jundiaí, da minha percepção nesses de 3 a 4 anos que eu estou aqui, como você falou, pela localização geográfica, é uma cidade bastante privilegiada, porque ela é servida de 3 ou 4 grandes rodovias, na perspectiva de fazer o escoamento da produção que aqui, do parque industrial que aqui existe. Perfeito. Existe centros de distribuição muito grandes aqui, de 2 ou 3, muito grandes, e se não na cidade de Jundiaí, nas imediações. Só para explicar. Esse escritório regional, ele atende 18 municípios. Perfeito. Então, bastante grande. Isso. E pega, olha só para você ver. Ele pega lá de Vargem, na Fernão Dias, daquele lado, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha. Então, inclusive, nós aqui dividimos o território entre 5 consultores. Ok. Então, 18 municípios, dividido para 5 consultores, não de maneira linear. E as 4 cidades que eu assim faço a gestão, o meu papel é articular para verificar como é que o Sebrae pode auxiliar essas cidades no desenvolvimento, é justamente as 4 do lado de lá. A mais perto para mim é Bragança Paulista. Entendi. Depois tem Pedra Bela, depois tem Pinhalzinho e depois tem Vargem. Perfeito. Né? Então, assim, essa potencialidade de Jundiaí, no que diz respeito a estar excelentemente localizada, que tem essas rodovias que permitem o escoamento da produção, tem também esses grandes centros de distribuição que não necessariamente na cidade de Jundiaí, mas, por exemplo, em Cajamar. E tudo isso acaba fortalecendo, porque muitas vezes a pessoa mora aqui, trabalha lá, ou trabalha lá e mora aqui, e vice-versa, né? Essa questão. Então, eu diria que, assim, uma das perspectivas que eu acredito que a administração de Jundiaí e região já tem procurado colocar atenção é tornar aqui cada vez mais um polo logístico. Era o ponto que eu ia falar. A logística aqui é fantástica. Um polo logístico. Por outro lado, existe na região um grande potencial turístico, porque, primeiro, nós estamos, ou somos, no caso de Jundiaí, a principal cidade do circuito das frutas. Ou do circuito, né, do circuito das frutas, onde o vinho e a uva é bastante característico e forte. Inclusive, alguns empreendimentos que vale muito a pena você conhecer, Leandro, se você não conhece, inclusive alguns empreendimentos particulares de vinho e de gastronomia aqui na cidade de Jundiaí, possuem um museu da uva. Qual, por exemplo? Por exemplo, a família Brunholi. Brunholi. Isso. Legal, bacana. Que você vai pegar ali a estrada de Caxambu, como se você fosse do bairro Caxambu, como se você fosse para Jarinu, e por ali você vai passar por vários empreendimentos gastronômicos. Então, bacana. Exatamente. Que compõem aí essa rota turística da uva. Conhecidíssima. Isso, do vinho. Lá você vai encontrar cachaça também. E além da gastronomia mesmo, alguns pratos típicos. E tem também a roceira, né, a roseira, na verdade, me desculpe, a roseira, que tem aí a famosa coxinha de queijo. É a conhecida, o quiosque roseira? Isso, conhecidíssimo. Ela me respondeu no Instagram de ontem para hoje. Estamos tentando marcar esse encontro para a gente bater um papo com ela, porque uma das nossas missões na regional, e aí eu coloquei você numa saia justa, porque quando eu fiz a pergunta das 4 áreas, eu deveria ter explicado para quem está vendo pela primeira vez, mas obviamente que você sabe, mas deveria ter colocado o ponto que nós, quando visitamos o escritório regional de Jundiaí, não estamos visitando Jundiaí, estamos visitando uma regional que, no caso, tem 18 cidades dentro dessa regional, e Jundiaí é a cidade onde tem um escritório. Tem Sebrae aqui nessas cidades, tem atendimento, mas aqui é a regional, é onde tem essa organização dessas outras cidades. Então esse é um ponto. Me falaram do quiosque roseira, principalmente por ser a coxinha, porque é a região
conhecidíssima pela coxinha, né? Alô, Júnior, do Destinos Extraordinários, fãzaço de coxinha. Adora e está morrendo de inveja porque a gente está tentando esse contato. Ganhou o prêmio de melhor coxinha, né? Não deve ser pouca coisa pela representatividade, pela grande chamada que isso tem. E se a gente está ouvindo isso no próprio Sebrae, é porque tem essa chamada mesmo. A culinária, a gastronomia em geral, ela é um turismo, né? Tanto quanto o comércio, ou parques como o Wet n Wild, que está na regional também, né? Também faz parte do turismo da cidade. Mas desculpa, eu acabei te interrompendo. A Roseira, eu espero muito, torço muito, isso provavelmente vai sair já depois que o contato já aconteceu. Espero ter aqui a oportunidade de anunciar num card que, se houve esse encontro, já está aqui em cima, para você clicar e assistir essa entrevista. Se não aconteceu, procure saber sobre o Quiosque Roseira no Instagram, que vocês vão curtir. Excelente, Leandro. E aí fica, claro, dentro das suas possibilidades de fazer essa visitação. Nós temos aqui também uma consultora, a Érica Miguel de Jesus. Ela é turismóloga e ela vem desenvolvendo já há algum tempo todo um trabalho com o circuito das frutas e poderia, melhor do que ninguém, até dar algumas recomendações ou citar exemplos até mais destacados. Mas, por exemplo, olha que interessante, Campo Limpo Paulista tem lá o secretário de Turismo e Cultura fazendo um trabalho para posicionar Campo Limpo também como um roteiro gastronômico de comida alemã. Por quê? Porque muitas grandes indústrias levaram ali para a região técnicos e profissionais vindo, de repente, da Alemanha, e queriam um lugar para comer, e aí foi se destacando um lugar ou outro ali. Então tem essa história. Houve a demanda. Isso. E se buscou. E agora, de uma maneira ainda mais profissional, e posicionando a cidade nesse sentido. Campo Limpo Paulista, nesse caso. E nós estamos falando, então, desses destaques. Então, falando da logística, né, o comércio aqui na cidade é bastante forte. O agro pelas frutas. Isso. Que frutas que tem uma chamada grande aqui na região? Eu vou te destacar duas. Como eu falei, você estou aqui há aproximadamente 4 anos, não sou necessariamente da área agro, inclusive quero aqui mandar um abraço para a Beatriz. A Beatriz foi contratada só para cuidar da área de agro, é uma profissional nesse sentido, aqui uma técnica, uma analista aqui do nosso escritório. Mas eu poderia te destacar 2 grandes festas que chamam muito a atenção, que é justamente a festa da uva, que acabou de acontecer agora aqui em Jundiaí, e a festa do caqui. Um abraço para a Cláudia Grilo também e toda a prefeitura da cidade de Itatiba. Festa do caqui, Itatiba, imperdível. Esse ano a edição ainda não aconteceu, se eu não me engano. Se você puder, venha conhecer, que você vai ficar maravilhado lá com a festa. Então, legal. Poderíamos destacar nesse sentido, né, a uva, aí, no que diz respeito a ser famosa da festa da uva aqui de Jundiaí, e também tem a festa do caqui Itatiba, que se destaca bastante. Bacana. Ou seja, como sempre, existe um equilíbrio entre as áreas, né? A indústria na logística, as frutas, a parte de turismo, serviço. Obviamente que Jundiaí deve ser o centro comercial regional, né, quando necessário. No caso, o que você consegue me destacar em termos de oportunidade? Existe um grande risco, e eu lembro disso, porque o meu objetivo não é expor fraquezas, mas todo mundo sabe que tem mercados que existem grandes oportunidades. Mogi, por exemplo, tem uma área de telemarketing absurda. Inclusive tem caqui lá também. Eu fui convidado para uma festa de caqui lá, eu não lembro, eu preciso até me informar melhor, mas eu acho que foi caqui. Não, e desculpa te interromper, mas eu acredito que você está correto, Leandro. Por quê? Porque eu falei para você que eu sou motociclista, sim, né? Eu ando de motocicleta, e quando eu morava em Guaratinguetá, eu ia visitar minha namorada em São Paulo e ia pela Carvalho Pinto. Pela Carvalho Pinto. E quando você passa em cima de alguns viadutos, sim, você vê aquelas plantações de caqui. Então, é caqui mesmo. E ali na região de Mogi, é ali. É por ali mesmo. Ali mesmo, você está correto. Até antes do túnel, ali tem um dos túneis, que você passa dentro do túnel ali, você vê à sua esquerda plantações de caqui. Você está correto.
eu fui, bati um papo, tá aqui, vou deixar no card aqui para vocês, eu bati um papo com o Gabriel, secretário do Desenvolvimento, e ele vai me chamar a atenção porque eles definiram desenvolvimento... Inovação? E inovação, muito obrigado. Lá de Mogi das Cruzes, e era para eu ter me encontrado com ele, não bateu agenda, nessa festa que eu achava que era de caqui, mas está certo, beleza. Qual é um mercado com uma boa oportunidade? Ou seja, a gente pode estar falando de pessoas daqui, de Jundiaí. Se você está aqui em Jundiaí, deixe o seu comentário, que é de Jundiaí, nos ajude a perceber de onde são os nossos visitantes, usuários aí do canal. E se é de fora, ou seja, se é de dentro, onde que ele pode se alocar? Que mercado que ele pode prestar atenção? Se é de fora e sabe que está vindo para cá ou está vendo novos mercados, que mercado que você enxerga como uma boa oportunidade? Tá, eu só queria fazer um parênteses, Leandro, e destacar a festa da linguiça de Bragança Paulista. Não podemos pode deixar de fora. Deixar de fora. Enfim, o Bragantino fazendo uma excelente campanha no futebol. Ia destacar exatamente isso. Trazendo investimentos para a região. Exatamente, fantástico. Atraindo investimento, enfim, dinamizando a economia. Então, Bragança Paulista, secretária Estefânia, secretária de Governo, Desenvolvimento e Inovação também. Fica aqui o nosso cumprimento e parabenizar pelo trabalho que tem desenvolvido. E claro que assim, não dá para destacar os 18 municípios, mas, por exemplo, Pedra Bela, uma região belíssima, tem uma igreja em cima de uma pedra, até lembro um pouco, quando eu estive lá recentemente, a Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, fica em cima de uma pedra. Então também tem um monumento lá muito interessante, Pedra Bela. Enfim, cada cidade tem aí o seu atrativo turístico, no que diz respeito a isso. Bom, o que eu vou falar agora, Leandro, vai parecer um pouco evasivo, mas não é, de fato, pelo seguinte. Sempre lá em Guaratinguetá, ou aqui no escritório de Jundiaí, quando eu estava mais diretamente no atendimento, e eu sou um consultor de negócios, mas que tem um viés para finanças. Ok. Então, fluxo de caixa, essas coisas, formação de preço de venda, viabilidade de negócio, esse tipo de cálculo. As finanças, os números que dão, por um certo aspecto, suporte para marketing, suporte para processo, suporte para outras atividades. Porque no fundo, claro que existe a satisfação pessoal, você tem às vezes um sonho que você está realizando através do empreendimento, mas se aquilo não parar de pé financeiramente, como é que nós vamos fazer? Com certeza. Não vamos fazer. E quando você não deveria ser feito. Isso, exatamente. Exatamente. Ainda tem esse aspecto, né? Se no planejamento, no Canvas, ou no plano de negócio, se ele existiu ou não, de repente já poderia ali ser diagnosticado que não deveria ser feito. Então, a resposta que eu vou te dar vai parecer evasiva, mas não é. Porque assim, uma vez que exista aglomeração humana, vai existir necessidade. Com certeza. Uma vez que existam necessidades, existirão oportunidades de negócio. E muitas vezes o empreendedor que nos procurava lá em Guaratinguetá, quando eu estava lá, ou mesmo aqui em Jundiaí, vem aquela frase recorrente do potencial empreendedor. O que está dando dinheiro, ou o que aqui já está saturado de forma que eu não venha abrir? Por que eu estou querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar? Que assim, não adianta um mercado parecer saturado se todas as pessoas que estão no mercado oferecem um serviço ruim. Então não está saturado. Existem oportunidades, mesmo dentro daquele mercado que tenha um número muito grande de empresas, uma vez que tem falhas dessas empresas ao atender às necessidades dos... Ou seja, se a gente está falando de uma região, você me trouxe um insight que eu não tinha tido em nenhuma dos outros bate-papos. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Se a gente está numa região com uma logística muito forte,
muitos poderiam ter receio de entrar para competir. Não necessariamente é uma saturação, se for percebido uma brecha, algo que possa ser melhorado, etc. Ao mesmo tempo, o comércio daqui, eu vou abrir, não vou abrir aqui, eu vou abrir em outra cidade, porque em outra cidade tem menos do que Jundiaí. Concordo plenamente. Até agradeço por terem me colocado com alguém de uma área diferente de marketing e vendas, porque geralmente o marketeer e o vendedor quer dar uma resposta pontual de uma oportunidade de mercado, e você nem estaria errado se estivesse apontando uma, mas o seu ponto de vista é muito bacana porque a gente traz para uma outra realidade. Uma realidade que talvez a gente possa até trazer o insight que você me deu. Se a gente está numa região de logística, por que não pensar que serviços que estão em torno da logística? Eu acho que essa é uma boa oportunidade que a gente pode ter a partir desse bate-papo, porque muitas vezes se vê em cima do mercado que se aponta. A gente foi para Campinas, a gente viu o mercado de serviços para baixar custos de telecomunicação. Pô, bacana, mas por quê? Porque tem muitas empresas de telecomunicação, lógico, tem oportunidades, mas em telecomunicações não existe só a oportunidade de baixar custo. Tem tantos outros serviços que podem ser apontados no entorno, no ecossistema dali, e eu acho que se a gente pensar, frutas, que tipo de software para frutas? Software de gestão, software de plantio, software de RH para as cooperativas que existem. Ou seja, pensar no ecossistema como um todo, mapear o ecossistema para aí sim se entender o que é a oportunidade para se ter a viabilidade. Não é apontar o melhor mercado como aquele que está dando mais dinheiro, porque às vezes ele é cíclico, né? Isso. Ele não se sustenta também. Como a vida humana. Como a vida humana. Exatamente. E uma coisa muito interessante que você falou é isso. Se eu fosse empreender na região do escritório de Jundiaí, eu tentaria olhar as cadeias. As cadeias produtivas e perceber pontos fortes e fracos, fazer uma fofa, qualquer ferramenta bem simplesinha mesmo, porque ao fazer essa análise, na cadeia podemos e vamos com certeza perceber várias brechas de oportunidades que, claro, aí a pessoa vai ver se aquilo coincide com o que ela gosta de fazer, Perfeito. Com que ela tem aptidão, ou mesmo às vezes nem tem aptidão e no momento talvez não goste de fazer, mas ao estudar aquilo, tome gosto. Sim. E aí vá se capacitar para então poder atuar de maneira satisfatória naquele, uma palavra da moda agora, naquela fissura que aquela cadeia deixa. Deixa, verdade. Vou pedir para que quem ainda está entrando nesse universo de empreendedorismo entenda o que é fofa. Isso, fofa é uma matriz bem simples de uma única página de fraquezas, oportunidades, fortalezas e ameaças. Então você vai em um quadro de uma única folha, você vai estudar, seja de uma cadeia, seja de um negócio, seja pessoalmente, você vai colocar em um quadrinho quais são suas fraquezas. Portanto, depende de você melhorá-las. Quais são suas fortalezas, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta e tem prazer, por exemplo, de ler e estudar. Também só depende de você, são suas fortalezas. Mas tem também as ameaças, que não depende de você, está no ambiente externo e você tem que olhar e cuidar. E as oportunidades, que também estão no ambiente, necessariamente não depende de você, mas são aspectos positivos que você pode aproveitar. Fofa para vocês. É uma das ferramentas, das inúmeras ferramentas que a gente tem à disposição para a gente poder medir aquilo que está próximo ou não para a gente tomar decisões. Não tomem decisões baseadas no seu emocional, na sua paixão do seu negócio. Muitas vezes o seu negócio precisa morrer para que você perceba os motivos, para quando você voltar a empreender, volte mais forte e volte assertivamente. Né? Isso. Eu já quebrei, então eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu também posso dizer que teve um momento que eu fui vender gravata na Avenida Paulista. Que delícia. Comprava lá na 25 de março. Olha aí. E ia vender na Avenida Paulista. E acho que eu consegui vender, sei lá, 5 gravatas, né? Enfim, também podemos dizer que quebrei nesse sentido. E claro, né, Leandro, que
o recurso que o brasileiro tem para empreender, normalmente ele é escasso. Sim. Pode ter vindo de uma herança, pode ter vindo da venda de um automóvel, de uma propriedade, pode ter vindo de um fundo de garantia. Ou só da necessidade. Ou só. Porque muitas vezes não tem nem um real no bolso e vem da necessidade. E vem da necessidade. E então, para que esse recurso, se ele existir, não se perca de uma maneira tão fácil ou possa ser ainda mais produtivo, é importante colocar em prática as características. O Leandro está falando para mim que ele é empreteco, eu também fiz o empreteco, eu fiz em 98, e uma das características do empreendedor que aumenta as suas chances de ter sucesso é buscar informações, planejar, então, Exatamente. nem que minimamente. Exatamente. E eu costumo dizer, Leandro, que abrir um negócio é que nem casar. A primeira etapa, a gente namora para começar o conhecimento. Sim. Né? Como que ela pensa? Meu histórico de divórcio não é muito saudável. Eu tive que aprender a duras custas, mas eu aprendi. E é parecido, né? Porque Sim. assim, a gente começa conhecendo, então vou buscar informações, vou analisar a cadeia, vou ver se tem alguma fissura onde eu posso atuar. Começa conhecendo no namoro. Em algum momento a gente fala, acho que eu vou ficar noivo. Né? Hoje em dia, nos termos mais MVP? Isso, né? Nesses termos das ferramentas ágeis aí, vamos fazer um MVP, vamos testar, vamos pivotar, aquela coisa toda. Para depois falar, agora acho que eu vou escalar. Então Ou seja, vai casar. Exato. Bota a aliança no dedo. Exatamente. Eu vou pedir para o Fabrício para colocar aqui embaixo para vocês. Se não der tempo pela edição, eu coloco na descrição o que significa a sigla MVP para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Marcos, eu tô gostando do papo porque, poxa, para um primeiro papo no ano, a gente já está indo meio que diferente dos outros, eu gosto de inovar. A gente poderia muito bem ficar preso à regional, mas eu queria, já que você tem até mais tempo em outra localização do que aqui, eu queria que você me desse o seu ponto de como preparar para mudar. Eu não falo da mudança simplesmente da mudança de endereço, mas a mudança de ares, porque muitas pessoas, empresas, negócios, empreendedores, têm dificuldade de mudança, têm dificuldade de racionalizar a mudança, ficar preso, apegado a outros momentos. Mudar a sua carreira, como se alguém tem que mudar de negócio, de nicho, de mercado, né? Como foi esse processo de mudança profissional para você? Então, Leandro, esse é um ponto que eu queria destacar na sua pergunta, que eu acho bastante fundamental. Uma reflexão que eu vim fazendo, eu estou com 50 anos, eu faço aniversário no dia 17 de abril, Coloquem se você acredita aí, porque eu não estou acreditando não. 50 anos eu não estou acreditando não. Bota aí nos comentários se vocês acreditam nessa informação. Excelente. E sabe uma coisa que eu percebi, Leandro? Não sei, e você? Todos os momentos em que a vida nos trouxe, entre aspas, dificuldades, no momento seguinte eu estava melhor. Só que quando nós estamos no turbilhão, seja da mudança profissional, de endereço, enfim, quando nós estamos no turbilhão, nós não temos essa clareza. E parece, puxa, mas agora que eu estava... Vou pegar o meu exemplo. Lá em Guaratinguetá, agora que eu estava aqui há 12 anos, eu já estava bem estabelecido no local onde eu moro, já conhecia toda a região, já tinha relacionamento com o empresariado. Agora que tudo isso estava bastante acomodado, tanto entre aspas, como de verdade. Como de fato. Aí agora vou ter que mudar. Então, no primeiro mês, você fala, nossa, mas que preguiça. Vou ter que embalar tudo, vou ter que conhecer uma equipe nova, não conheço ninguém, uma cidade nova, não sei andar naquela cidade, não sei nada. No primeiro momento, vem à nossa mente, até pelo fato das nossas crenças, dos nossos valores, dos tombos também que nós já levamos, dos aprendizados que nós já tivemos, vem isso à nossa mente. Mas depois, quando você se permite, seja forçado ou de livre e espontânea vontade, tem uma frase que diz assim, quando é necessário mudar? Antes que seja necessário.
Ou seja, verdade. Né, quando é necessário mudar? Antes que seja necessário. Porque quando for necessário, você não vai gostar, normalmente. Então, no primeiro momento, a gente tem essa resistência por causa de todas essas crenças, valores, a nossa experiência de vida. Mas no momento seguinte, passada a turbulência, você vai perceber, se você se refletir sobre isso, você estará melhor do que no momento seguinte, no momento anterior. Sim. Na minha vida, olhando, Leandro, sempre foi assim. Sim. Então hoje, Marcos Paulo, é porque você estava ruim lá em Guará? Não, não estava ruim. Estava maravilhoso. Comecei agradecendo a equipe de Guará, a cidade de Guaratinguetá por tudo que fez por mim, as pessoas que eu conheço lá, que são maravilhosas. Preciso voltar lá em Guaratinguetá, inclusive. Por exemplo, lá tem um grande mestre de xadrez, Antônio Carlos Cipolle, um beijo para você. Sabe jogar xadrez? Eu entendo, mas assim, estratégias de xadrez não é a minha praia. Sem problema. Mas você sabe como que mexe as peças? Ótimo. Você que está aqui assistindo a entrevista do Leandro, não morra sem aprender a jogar xadrez. De novo, gostoso. Não morra sem aprender a jogar xadrez. E aí um beijo, Antônio Carlos Cipolle, grande mestre de xadrez por correspondência. Quando você for a Guará, eu te dou o telefone do Antônio Carlos Cipolle e, por favor, passe na casa dele e faça uma entrevista com ele. Que bacana. Ele vai te contar um histórico do xadrez nacional que jogos também são negócios. São negócios. Você vai ficar maravilhado. Antônio Carlos Cipolle tem uma enciclopédia enxadrística na cabeça de personagens que você vai, assim, se deliciar com o Antônio Carlos Cipolle. Então, agradecer a cidade de Guaratinguetá. Falar que lá estava ruim, não, foi maravilhoso, tudo que eu vivenciei lá. Só que no momento seguinte, hoje eu estou num outro patamar que está muito legal. Que show. Conhecer pessoas novas, me permitir rever pontos de vista. Então, é isso. Para você também foi assim? Por exemplo, você passou uma dificuldade, no momento seguinte você estava melhor. Eu acredito que sim, e posso falar, inclusive, vivendo na estrada, vivendo em um motorhome, porque à medida que você vai encarando as dificuldades, que para nós é praticamente diário, alguma dificuldade ou nova ou pré-existente se repete, a próxima vez que acontece o mesmo problema, você já não tem o mesmo impacto. Você não sofre para resolver aquilo. Você só resolve porque faz parte. Então, eu acho que o aprendizado o acúmulo de informações te deixa mais pleno. E eu realmente acho, por ter quebrado mais de uma vez, já quebrei com o meu pai, já quebrei sozinho, eu acredito muito que você não só tem razão, que estamos melhores no momento seguinte, como eu acredito que esse é o processo de entendimento da vida, onde a gente, se não está mudando, deveria mudar. Não precisa mudar de cidade, não precisa entrar no motorhome e sair pela estrada como a gente, mas pelo menos buscar mudanças, ou como a gente conhece, sair da zona de conforto. Eu acho que isso é mudar. Sair da zona de conforto é buscar mudanças. Não precisa correr grandes riscos, inclusive para quem faz o Empretec consegue adivinhar, perceber bem isso, porque tem que ser riscos calculados, muito bem pesquisados anteriormente. Não precisa de grandes riscos, mas buscar mudanças é sempre favorável. Te incomoda um pouco, mas depois você se acostuma. É a historinha do impossível que se torna difícil, do difícil que se torna fácil e do fácil que nem se percebe. Né? É basicamente isso. Bom, Marcos, eu acho que indo para uma linha e até para o momento final do nosso bate-papo, eu queria trazer a seguinte questão. Se hoje você estivesse em Jundiaí, eu não vou te colocar no lugar do gerente. Qual o nome do gerente, inclusive? É Marcelo Paranzini. Marcelo Paranzini. Isso. Então, quero agradecer ao Marcelo aqui pela indicação do Marcos, que me fez muito bem hoje aqui, saiu daqui muito melhor do que cheguei. O que você acredita que seria interessante uma ação? O que você vê na região que seria benéfico para o crescimento da região? Tá. Antes, eu quero só, ainda na resposta da sua pergunta anterior, que eu faço para mudar? Eu, Marcos Paulo, primeiro eu me forço. Eu me forço a mudança. E como que você se força a mudança? Primeiro, eu gosto muito de ler. Boa.
E ao entrar em contato com a opinião de outros autores, acabo fazendo uma reflexão sobre a minha forma de me posicionar frente à vida, frente a determinados aspectos. Então, essa é uma maneira. Outra maneira que, agora olhando aí para você diretamente, a título de sugestão, converse com os mais velhos. Uma prática que parece que, infelizmente, vem se perdendo, né? Vem se perdendo. Não, querido, não faça isso. Você que está aqui conosco agora nesse bate-papo, converse com os mais velhos, peça a opinião deles. Seja mais velhos em termos de idade na nossa família, ou mais velhos, entre aspas, com quem já está empreendendo há mais tempo que você. Sim, experientes. Os mais experientes, os que já quebraram, os que já deram certo também. Então, assim, essa é uma outra coisa que eu adoro fazer. Isso é muito importante. Tanto é que quero aqui mandar um grande beijo para minha namorada e dizer que ela já é uma pessoa que já que tem bastante experiência, ela já está aí na casa sexagenária. Então, é uma pessoa que também escuto bastante, ela é empreendedora. Que legal. Ela tem uma editora e livraria. Olha. E trabalha Casou bastante com o seu gosto pela leitura. Exatamente, com a leitura. E ela empreende também. E ela mesma passou por uma grande mudança. Você vê, a editora dela tinha um ponto físico. Qual que é o nome da editora dela? Livraria Editora Trion. Legal. Centros de Estudos, Livraria Editora Trion. Renata, um beijo, Rê. Aprendo muito com você como empreendedora. Eu falo para ela e às vezes ela fica meio com um olhar assim, desconfiado, mas ela é uma super empreendedora. Porque para você ver, antes que viesse pandemia, antes que viesse virtualização de e-commerce e daí por diante, ela já fez a mudança, Leandro, de sair de um ponto físico, portanto, diminuiu despesas fixas, mandou 2 ou 3 funcionários para trabalhar em home office, muito antes de pandemia. O que você mesmo disse alguns minutos atrás, quando há necessidade de mudança... Quando é necessário mudar, antes que seja necessário. Pronto. Exatamente. Exatamente. Antes que fosse necessário, ela já estava mudando. Exatamente, já está fazendo mudanças. E nesse prédio físico, ela tinha todo o espaço da editora e também tinha um salão de dança. Ela então se desfez do prédio e foi fazer parcerias. Olha que legal, você também, empreendedor, empreendedora, que está aqui no canal do Leandro. Parcerias. Perfeito. Não faça as coisas, não queira fazer tudo sozinho. E sozinho, mas por outro lado, lembrar que não fomos muito educados para isso. Não, nem um Nesse pouco. Sistema individualista, nem um pouco. Não fomos educados. Me fala um pouco de parceria, você também, assim? Você na estrada tem que fazer parceria a todo momento. Sempre. Desde o posto de gasolina para abastecer e ganhar um pouco de água para encher a caixa d'água para poder tomar banho e lavar a louça, até vou falar aqui publicamente agradecer ao Graal. O Graal não é uma pessoa que você vai ligar para o Graal e dar boa noite para o Graal, mas o Graal é uma rede que tem dentro dela, além de excelentes serviços, né, no estabelecimento principal, atrás e completamente escondido, não de propósito, mas sinto até uma estratégia para deixar o ambiente mais acolhedor para o caminhoneiro, existe o Recanto do Caminhoneiro. E aí ninguém conhece esse espaço. Ele é para o caminhoneiro, ele fica atrás do estabelecimento principal, atrás do posto de gasolina, para que os caminhões possam estacionar e os caminhoneiros possam se alimentar, tomar banho, etc. Nós de motorhome estamos sendo muito bem acolhidos por eles, muitas vezes até oferecendo água e energia por conta, e a gente acaba consumindo, de uma forma ou de outra a gente acaba consumindo, e acontece isso que a gente está fazendo agora. O grande barato da parceria é que, de forma muito natural, existe a indicação, por causa da gratidão, por causa daquele gatilho mental que todo mundo fala, da reciprocidade. A partir do momento que você faz as coisas juntos, você é grato e você acaba querendo sempre gratificar as pessoas que você está fechando essa parceria. Então, inclusive, quero agradecer ao próprio Sebrae por ser um grande parceiro, abrir as portas para a gente bater papos como esse e sair daqui muito mais animados para a próxima e para a próxima e para a próxima. São 26 escritórios que a gente está visitando no estado de São Paulo. A gente está começando esse ano com 19 cidades no nosso caminho, Jundiaí é a primeira,
e a gente já tem uma grata surpresa como essa, que é o Marcos Paulo aqui, que já trouxe um papo super bacana e leve aqui para a gente. Marcos, eu vou deixar um espaço aqui para você, aberto, para você contar um pouco da agenda do Sebrae, mas eu te interrompi, você ia falar alguma coisa? Não interrompeu não, eu só ia comentar, porque, assim, ainda falando um pouquinho da mudança, Sim. Essa questão que, claro, no que diz respeito a negócios principalmente, e a gente aprende isso no Empretec, nas ferramentas ágeis que nós já comentamos, mas muitas vezes na vida também, depois de ter feito tudo isso eu tenho aprendido num livro muito interessante, Leandro, que chama-se 5 coisas que as pessoas se arrependem antes de morrer. Legal, nunca ouvi falar. Super indico. E você vê que essa dica desse livro veio na confraternização do Sebrae de final de ano. Ai, que legal. Uma das palestrantes falou desse livro e imediatamente fui comprar, já acabei de ler. E uma das coisas que ela fala lá é que a autora, que se eu não me engano é inglesa ou americana, não me lembro agora, mas ela diz que às vezes também nós temos que dar um salto de fé. E eu lembro muito daquela cena do Indiana Jones, o Santo Graal, quando o pai dele toma um tiro. Sim. E ele tem que ir de qualquer maneira buscar o Santo Graal para jogar na ferida do pai dele, para que o pai dele se cure. E quando ele chega em um determinado momento, em um abismo, não tem uma ponte. Não sei se você lembra dessa cena. Sim. E ele lembra de uma passagem, né, bíblica, na ocasião, de que às vezes a gente tem que dar um passo no vazio. Sim. Né? Porque controle de tudo que vai acontecer nós não temos. Nunca. Né? E ela falou uma coisa muito interessante no livro, que é assim, às vezes o que a gente precisa é agir e sair da frente. Porque essa força ordenadora, seja do ponto de vista da física, seja do ponto de vista da espiritualidade, ela vai dar conta de fazer o restante. Sim. Se você sair da frente. Sim. Porque talvez uma das interpretações que ela deu no sair da frente é que às vezes nosso ego atrapalha. O sair da frente, só que fique claro, como ficou para mim, acredito eu, não é sair da frente como deixa acontecer. É tomar tudo aquilo que você precisa, fazer a sua parte e sair da frente. Isso. Ou seja, não largar, mas fazer a sua parte e deixa as coisas acontecerem. Exatamente. Perfeito. E ela, nesse livro, ela é uma cuidadora de pessoas, basicamente, doentes terminais. Nossa. Então, vira e mexe, ela vive com o que está dentro do carro dela. Sim. Você vai gostar muito. Legal. Ela vive, basicamente, com o que está dentro do carro dela e no carro dela. E, às vezes, não tem o próximo serviço ainda. E ela tem que ficar dando esses saltos de fé. Sabe? Esses passos no vazio. Você vai gostar muito. E outro livro muito famoso, que com certeza, provavelmente você já leu, mas também tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, e é empreendedorismo na veia, é aquele Na Natureza Selvagem. Que até foi feito um filme, e tem o livro do Krakauer, se eu não me engano, o autor, que é maravilhoso. Né? Tudo bem que o desfecho não foi... Impacta as pessoas e tudo mais, mas o conteúdo todo é empreendedorismo na veia, né? Eu já vi alguns artigos com essa indicação por causa dos comportamentos, por causa de todo a preparação que ele faz para viver aquilo. Né? Obviamente que, como aquele último filme que foi indicado para Oscar também, de uma moça que morava no motorhome, recentemente, se eu não me engano, Nomadland, se eu não me engano, não tenho Nomadland. Vou procurar, esse eu não assisti. É um filme que foi indicado para Oscar faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. É um filme de uma moça que vive no motorhome por uma condição necessária num determinado momento e ela acaba escolhendo por aquela vida. Ela poderia voltar ou ir em frente e encontrar uma nova cidade, mas ela acaba entendendo aquilo como um meio de vida e mostra muito aquilo que a gente vive na estrada. Não tudo. Estados Unidos muda um pouco da cultura brasileira e aqui é tudo muito novo. As pessoas ainda se assustam com a ideia de que eu estou morando há 10 meses no motorhome. Ah, você não tem uma casa para onde você ir? Eu tenho o meu motorhome. Não é temporário. Pode até ser, se a gente considerar os 5 anos que a gente prevê fazendo isso, mas não é temporário meses, é um planejamento.
Eu trazia o desafio final de você me elencar uma ação, né? Para a região, para Jundiaí ou para alguma cidade específica, algo que você tenha pensado em algum momento, caramba, se eu pudesse eu faria isso. É um desafio que a gente pega o pessoal de surpresa, nem todo mundo tem alguma coisa muito clara, mas se a gente não está aqui para fazer perguntas difíceis, estamos aqui para quê? Verdade. E assim, Leandro, eu vou te dar alguns exemplos de que dentro do estudo da cadeia que nós falamos, podem representar ou não oportunidades. Uhum. Como eu estou aqui há mais ou menos 3 anos, então vinha procurando um dentista. Ok. Consegui encontrar um dentista das características da dentista que eu tinha em Guaratinguetá, a doutora Helena, também é uma pessoa que tem uma história de vida riquíssima. Legal. Estando em Guaratinguetá, se puder visitar lá o consultório da doutora Helena, fica na Vila Paraíba. Um abraço, doutora Helena, foi muito bom fazer o tratamento com você. Trabalhei na Vila Paraíba. Exato. Eu fui consultor comercial de uma escola de idiomas lá. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. A doutora Helena fica na Vila Paraíba. E aí, descobri esse dentista aqui em Jundiaí recentemente, e ao fazer a consulta, ele estava reclamando do quê? A empresa que presta serviço de ar-condicionado. A empresa não fez um trabalho higiênico, no que diz respeito ao acabamento do trabalho, Sim. Demorou, e ele me disse, na ocasião, da boca dele, palavras dele, que ele falou assim, Marcos, isso porque é a melhor empresa que tem aqui na cidade. No. Então, veja que se existem essas falhas de processo, talvez, na empresa que é considerada uma das melhores da cidade, pode ser uma oportunidade. Sim. Sobrinhos meus em São Paulo, indo nessa área de ar-condicionado, o que se percebe no mundo só esquenta. Sim. E todas as coisas, provavelmente, se já não tem, terá ar-condicionado. Sim. Então vai ter muito serviço de limpeza e manutenção de ar-condicionado. Indo para um outro campo, o que se percebe também é que as histórias do turismo das cidades ainda não foram ou não são devidamente contadas. Uhum. E mais do que contadas, registradas no storytelling. Uhum. Então eu acho que é um outro campo. E claro, a recomendação, eu fico feliz que você trabalha com isso, filma, faz reportagens e entrevistas. Por quê? Tem um ditado, Mali, é do Mali esse ditado, se eu não me engano, de um pesquisador chamado Amadou Rampateba, um intelectual malinês, se eu não me engano é assim que se diz. E ele tem uma frase que é fantástica que diz o seguinte, na África, quando morre um ancião, queima-se uma biblioteca. De novo, na África, quando morre um ancião, queima-se uma biblioteca. Você é uma biblioteca, eu sou uma biblioteca, você que está nos escutando é uma biblioteca. Porém, onde está a nossa falha? Em não registrar essas bibliotecas uma vez que vamos morrer. Uhum. Então, o turismo também, mesmo que a memória desse turismo, a riqueza desses detalhes esteja na cabeça das pessoas, as pessoas morrerão. E se não for devidamente registrado, isso se perderá. É uma biblioteca que vai se queimar. E quando se diz, o paradoxo aumenta quando você percebe que no turismo, se a gente está falando de paisagens, elas continuarão e vai chegar um momento que elas deixarão de ser percebidas por causa da falta de registro. E mudarão também, porque as paisagens mudam, né? Verdade. Elas também mudam. E também por não ter sido registrada, se perderá como era e a transformação. Perfeito. Olha, físico, voltado para a área da matemática, de finanças, não poderia ter sido um papo tão cabeça como esse com o Marcos Paulo. Pessoal, eu quero agradecer a todos por terem chegado até aqui e vou deixar um desafio aqui para vocês. Reparem que vocês vão ver nos comentários, ou você será o primeiro a colocar #JundiaíFísica para a gente perceber quantas pessoas chegaram até o final desse vídeo. Mas, brincadeiras à parte, quero agradecer muito o Marcos Paulo pela recepção, por ter feito esse
papo tão aberto e cabeça com a gente. Acredito que todos aí tenham curtido bastante, espero que tenha muitos comentários. A gente é novo, a gente é um canal ainda engatinhando, mas eu tenho certeza que a partir do momento que as pessoas perceberem o valor dos conteúdos que a gente tem trazido, acredito que a gente vai fazer um ambiente mais colaborativo, mais trocas de ideia, ou que a gente ajude uma única pessoa com esse vídeo. Para mim é missão cumprida. Bom, deixo agora sim o espaço aberto para você falar um pouquinho sobre a agenda do Sebrae e se despedir do nosso pessoal para a gente encerrar o vídeo, por favor. Excelente. Leandro, primeiro, assim, quero finalizar agradecendo a equipe de Jundiaí, na pessoa do gerente Marcelo Paranzini, e dizer que aqui pela região tem uma programação vasta no Sebrae aqui, então cursos de todos os segmentos que você imaginar, de finanças, de marketing, e os cursos técnicos das parcerias que nós temos também com as nossas co-irmãs, o Senai e o Senac. Legal. Então, por exemplo, agora, em abril, vai começar um curso lá na cidade de Pinhalzinho, na cidade de Vargem, de bolo de pote. Aqui no escritório à noite está acontecendo o curso na medida gestão financeira. Então, você que tem um negócio, quer melhorar aí a parte da gestão de finanças, está acontecendo esse curso. O Empretec aqui na região vai ser em abril. Então, você que está nos assistindo, você quer fazer esse seminário maravilhoso, seminário internacional da ONU, Empretec, em abril vai ter um aqui em Jundiaí. Show de bola. Então, são diversos, aí a programação diversa, que a pessoa pode vir até o escritório ou procurar o Sebrae aqui da sua cidade, que você vai ser muito bem atendida e também vai saber de toda essa programação. Então, Leandro, parabéns a você, a Ana, foi muito gostoso poder receber vocês aqui. Continue com esse trabalho, eu tenho certeza que ao longo de 5 anos aí, se já não está, e eu tenho certeza que está, a sua vida vai estar totalmente transformada. A cada dia já está sendo. Obrigado, Marcos. Para vocês, roteiristas que chegaram até aqui, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar um comentário para a gente saber que você acompanhou. Aquele like maroto. Aperta o dedo lá no like. Se inscreva no canal, acione o sininho para você sempre ser avisado de novos conteúdos. E a gente se vê no próximo Navan Pod. Pessoal, até a próxima. Ok, vamos passear aqui pelo Sebrae de Jundiaí. Antigamente não era assim, né? Olha aí, esse aqui é o rapaz da segurança aqui. Quem quer abrir empresa aqui já esbarra logo nele. Atendimento. Bacana, o escritório é bem amplo. E aí, vocês já têm data para se transformarem no novo modelo já? Quando o novo modelo foi aprovado, nós tínhamos acabado de mudar para cá. Puxa vida! Imediatamente. Então, Sim. provavelmente, pelas expectativas... Vai acabar demorando um pouquinho. Nós vamos acabar ficando meio no final da fila. Entendi. Quer dar uma passadinha aqui? Não? Vamos lá. São José dos Campos parece que começou as obras. Perfeito. Com licença. Então aqui é toda a área aqui dos analistas, dos consultores aí que fazem o trabalho aí todo de articulação com o território dos 18 municípios. Show de bola. São pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que trabalham na área rural. Falei para você da Beatriz, essa daqui. Olá, tudo bom? Ela que faz o trabalho, é a nossa responsável por toda a área rural. Que show. Isso aqui do escritório, tem pessoas que trabalham com missões e feiras, é o caso ali da Vanessa. Tem as pessoas que são responsáveis pelo Sebrae aqui, ali que é a Alessandra e o Marcelo. Então, todo o pessoal do Empreenda Rápido, né, que hoje o curso é a Heloísa, que é a responsável que está ali. Tá ali. Isso. Show de bola. Equipe toda. Então aqui fica o coração que faz a coisa funcionar. Exatamente. O coração. Aqui fica o nosso gestor de negócios, que é o Thiago, mas ele está numa atividade de SG. Isso, esse é um outro aspecto que não só na regional de Jundiaí, mas no Brasil todo tem campo, né? Sim. Aqui é a gerência, né?
Bacana. Aí, a gente aí. Ele tá de férias, o Marcelo Marcelo. Barazini. Isso. Aqui, instalações dos banheiros, tudo separadinho aqui. Isso. Para quem precisa do café para Cafezinho. motivar. E aqui nós temos algumas salas. A sala de treinamento principal é essa daqui. Inclusive o Empretec acontece aqui. Legal. Entre Com licença. Dá Com licença um licença. pouquinho. Essa aqui é a Silvia, ela vai trabalhar conosco na área de projetos, trabalha com inovação, tecnologia, startup. E essa daqui é a maravilhosa Mirlândia, a gente conhece ela carinhosamente como Mir, uma pessoa que eu tenho um respeito também grande e profundo com a sabedoria que ela tem. Dá um alô aí pra eles, pessoal. Esse aqui é o Leandro, ele é do Roteiro Empreendedor. Isso, vocês vão aparecer aqui nesse canal. Ó, que chique. Aqui, ó. Obrigada. Estamos conhecendo os escritórios regionais do Sebrae pelo estado de São Paulo e Brasil. Passando por... Já tem Obrigado. alguns escritórios que ele entrevistou, a entrevista está disponível no YouTube, né? Tá no Lá canal. E é bem legal. Hoje... Então, falei pra ele lá no começo, não pode criar muita expectativa porque não vai ser muito rápido. Mais ou menos um mês e pouquinho. Tá bom? Obrigado a vocês, viu? Valeu, gente. Obrigado. Bom trabalho. Aqui tem uma outra sala onde está acontecendo o curso na medida Ah, sim. de finanças à noite. Temos 21 inscritos aí Que legal. participando. Então, o material aí do curso do pessoal. Finanças, é importante. Essa é uma informação que a nossa cultura precisa para as próximas gerações. Exato. Show de bola. A sala onde nós gravamos, ali a entrevista, aqui tem uma sala de reuniões, deixa eu ver se ela não está ocupada, porque tem uma vista muito boa, que eu acho que você vai fazer umas imagens que você vai gostar. Que legal. Aqui a gente gravou. Ó, esse aqui é o Samuel, ele é um consultor também. Ele é o consultor de Jundiaí, que é a nossa maior cidade para o escritório, é ele que faz todo Prazer, tudo bom? Leandro. a interlocução com a prefeitura, parceiros, governança, e é consultor de marketing também. Tem cara. Mestre, Vai sair no nosso canal o material. Sensacional. mestre, né? Mestre de desenvolvimento de mercado. Olha aí, que bacana. Show de bola. Então, isso é bacana também falarmos para os ouvintes do canal, os inscritos, que essas são pessoas muito bem qualificadas Pois é. que estão no Sebrae para atendê-los Uhum. com amor, carinho, para que o seu negócio se desenvolva, como por exemplo o exemplo aqui do Samuel. Certeza. Nisso eu não posso negar. Em todos os escritórios, o currículo do pessoal é bravo. É bravo. Para mandar um currículo para trabalhar no Sebrae não é qualquer um, não. Nós vamos passar sobre fazer umas imagens. Fica lá. Tem entrada aqui. Putz, pra fazer, fazer um experimento legal aqui fora, né? Dá licença, viu, Samuel? Imagina. Valeu. E aqui tem essa pista aí maravilhosa. Rapaz. Não, primeiro que a área de vocês aqui é fantástica. Dá para ter uma feira aqui. Exatamente. Dá para fazer uma feira de empreendedorismo Boa aqui. ideia é essa, hein? Botar as tendas aqui. Boa ideia é essa. Que show. E Jundiaí é muito bonita mesmo, e como você falou, mantém as características, tem as características de cidade grande, mas também mantém um pouco daquela questão de uma cidade mais interiorana. Dando a 1 hora de São Paulo. A 1 hora de São Paulo, é. Muito parecido. Qual que é a população de Jundiaí? Puxa, aí eu ia ter que puxar aquele mapa lá que eu tava que lá. você se preparou. Isso, eu me preparei. Parece que é uma mesquita ali. Eu não vou falar, só pra... Depois, se você quiser, você grava assim, eu falo, eu pego ali e falo. Não, tranquilo. É mais pra gente ter uma noção. Se eu não me engano, foi que eu tinha visto era 650 mil, alguma coisa do tipo, mas eu não tenho certeza.